Olá, empreendedor, olá, empreendedora, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre contabilidade, um negócio que assusta muitos empreendedores, mas que é extremamente importante para que você mantenha a sua empresa lucrativa, com sustentabilidade, crescendo com segurança. Você precisa ter a bendita contabilidade. Agora, não te assustando, mas te assustando, eu tenho aqui um recado para te dar. Ó. As pequenas empresas no Brasil não têm contabilidade. Altair, como você fala que as empresas pequenas no Brasil não têm contabilidade? Eu vou te provar isso daqui, vou te falar sobre isso, uma coisa muito importante. E você que é empresário, você que tem um negócio, vai poder analisar e vai ver se você de verdade tem contabilidade ou não, tá? E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Para você saber que você não está sozinho, hoje no Brasil a gente tem aí mais de 21 milhões de CNPJ ativos, e você tem quase 50 milhões de empreendedores, pessoas que têm ou estão na informalidade, né, mais de 20 e poucos milhões aí, ou estão na informalidade, ou estão atuando como autônomo, pagando imposto aí como pessoa física, que também, na maioria dos casos, acabam pagando muito mais impostos do que você deveria pagar na pessoa jurídica, mas às vezes falta orientação e você não sabe nem os riscos que você está correndo. Então, eu vou percorrer aqui durante essa aula, porque eu quero que você que é empresário, você que tem um pequeno negócio, entenda de verdade como está sendo feita a contabilidade da sua empresa, ou se não está sendo feita a contabilidade da sua empresa e quais são os riscos que você está correndo se não manter a contabilidade organizada da tua empresa. Provavelmente o maior risco é perder seu patrimônio, é perder a sua empresa e ser muito penalizado, mas nós vamos falar sobre isso. Antes eu vou pedir que os senhores e as senhoras que aqui assistem esse vídeo, que deixa aquele joinha muito legal pra gente no nosso vídeo e, lógico, se inscreva no canal, ative as notificações. Gerando Empreendedores hoje é um dos maiores apoios para a pequena empresa no Brasil. Agora, grande parte dos empreendedores, eu acredito que desconhecem, na verdade, a questão do que é ter uma contabilidade, do que é fazer uma contabilidade da sua empresa, né? Eles acham que a maioria é pagar os impostos, é pagar a folha de pagamento, é controlar ali o financeiro e tal, mas a gente tem mais coisas aí que eu acho que é muito importante te ensinar para que você possa garantir que você tenha uma empresa de sucesso, porque sucesso numa empresa é ela ser lucrativa e ela ter sustentabilidade. Você precisa ter duas vertentes aí. Uma, a sua empresa crescendo, ou seja, para ela ser sustentável ela precisa crescer, porque quem não cresce está morrendo. Ou também o outro lado, você ter, além do crescimento, você ter uma empresa cada vez com maior lucratividade. Acho que isso é o mais importante. Agora, vamos lá. Então, a gente tem 21 milhões de CNPJ e 95% dessas empresas são micro e pequenas empresas. Então, a gente tem, no universo aqui de 21 milhões de empresas, a gente tem 95% são micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas, para você que não sabe o conceito, Altair, o que é uma ME, o que é uma EPP? ME é uma microempresa, aquela empresa que fatura no ano de 2021, o ano que nós estamos, ainda tem um limite ali de 20 para 2021 durante todo o ano. Para você ser considerado ME, você tem que faturar no máximo 360 mil, que dá 30 mil por mês. Lógico, não faturei nada esse mês, não faturei mês que vem, faturei 60 mil, está dentro da média. O importante você ser considerado ME é você chegar até no final dessa história aí faturando, deixa eu beber uma água aqui, faturando 360 mil. E a EPP, empresa de pequeno porte? A pequena empresa, ela é considerada pequena empresa quando ela fatura até 4 milhões e 800 por ano, que dá 400 mil por mês. Então você é considerado uma empresa de pequeno porte, ok? Feito esses alinhamentos, você fica sabendo que desses 21 milhões, 95% estão como micro e pequena empresa. É importante você entender isso. O que acontece, Altair? Quando eu estou fazendo meu processo, né, de contabilidade, eu preciso entender que a contabilidade que registra, lógico, todos os fatos financeiros e econômicos da minha empresa e a variação patrimonial, ela vai justamente escriturar. Você pode até fazer o seu controle financeiro num papel de pão, num papel de caderno, num Excel, num sistema, não importa. Agora, o que você tem que entender é que quando fala de contabilidade, de escrituração contábil, a prorrogativa profissional de elaboração das demonstrações validada por um profissional, como tem um médico, um engenheiro, um arquiteto,
é do contador. Então você pode ter o seu controle financeiro, você pode controlar seus contas a pagar e receber. Isso não quer dizer que você tem contabilidade, porque a contabilidade precisa ser assinada, as demonstrações, por um contador. Altair, mas por que tem essa obrigatoriedade? Porque precisa seguir normas. Hoje nós seguimos normas internacionais de contabilidade no Brasil, que essa normatização ela vem também pelo Conselho Federal de Contabilidade, que dita ali para a gente, orienta as regras que nós devemos seguir para que a gente possa cumprir a legislação, o Código Civil, que obriga que todas as empresas tenham uma escrituração contábil. Então, você precisa entender isso. Olha, eu preciso ter uma escrituração contábil e ela precisa ser realizada pelo contador. O que te garante essa escrituração contábil? Primeiro, que todos os órgãos que você se relaciona, os stakeholders, aquelas pessoas que estão interessadas no teu negócio, que se relacionam com você, elas querem medir o resultado da tua empresa através do quê? Através do teu balanço patrimonial, sua demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de resultado do exercício. Todas essas demonstrações são elaboradas com base da contabilidade, ou seja, você começa a fazer contabilidade da sua empresa, começa a registrar todos os fatos e vai chegar uma hora que você vai ter possibilidade de ter essas demonstrações que são emitidas anualmente, outras como o DRE, por exemplo, você pode controlar mensalmente para você entender como está o resultado da tua empresa. Mas o serviço de contabilidade é justamente para isso. Então, mesmo que você tenha um alinhamento muito importante, mesmo que você tenha hoje o registro financeiro e toda a movimentação financeira, não quer dizer que você tem contabilidade da sua empresa. Um outro ponto que eu quero que os empresários antigamente sofriam muito com isso, sofriam assim, praticavam muito isso, e hoje estão com dificuldades e por isso que tem que ter gestão. Uma empresa sem gestão, a única coisa que ela vai saber fazer é o quê? Sonegação fiscal. Então, agora a gente está vivendo um momento que você precisa sair da caixa da sonegação, porque muitos empreendedores cresceram os seus negócios, ganharam dinheiro no passado através da sonegação fiscal, para eles poderem reduzir o preço de venda ou não pagar imposto e ganhar uma margem maior dentro do seu produto. Tudo isso, há 10 anos atrás, as pessoas praticavam com tranquilidade, não tranquilidade, porque muita gente acabava sendo pego, mas não era tão rigoroso como a gente está vivendo hoje, que tem cruzamentos para todo lado, né? Então você tem cruzamento da financeira que cruza o teu banco, você tem o cruzamento de cartório, você tem cruzamento de todos os lugares que você se relaciona de compra e venda, para a Receita Federal ter na base dela essas informações. Então você praticamente é monitorado em tudo. Altair, mas então se eu sou monitorado eu não posso sonegar? Você vai poder sonegar, porém você está correndo um risco, porque sonegação é crime. Altair, mas sonegação é uma defesa. Muita gente fala assim, não, sonegar não é crime, sonegar é uma defesa, né? Porque o governo usa meu dinheiro para isso e para aquilo. Bom, é uma regra que tem aí, pagar impostos que você tem que pagar com base na sua atividade. Você não cumpriu essa regra, que é uma lei, você está infringindo uma lei, você está sonegando imposto, e sonegação de imposto é crime. Eu não estou aqui para dar lição de moral para você não, só estou te dizendo aqui, estou trabalhando para minimizar, para mitigar o teu risco que você tem em relação à sua operação. Então eu posso optar? Posso. Mas quando eu compro eletronicamente, o governo sabe, quando eu vendo, o governo sabe, quando eu transito dinheiro da minha conta, pessoa física, o governo sabe, quando ele vai querer usar essa informação contra você, aí ninguém sabe. E aí você sabe que existe um risco e você pode decidir correr esse risco ou não. Agora, como que eu saio? Eu sempre soneguei imposto. Eu sou um empresário, sempre soneguei imposto. Como é que eu saio disso? Uma pergunta interessante, né? Por quê? Porque se você hoje ganha 10, 15% do teu faturamento como um lucro e você sonega impostos, provavelmente se você pagar todos os impostos, você vai praticamente pagar para trabalhar. E aí vai exigir o quê? Vai exigir muita gestão, vai exigir de você muito trabalho para que você possa realmente comprar melhor, reduzir custo, tentar agregar mais valor, que é a solução, tentar agregar mais valor para o seu cliente, para cobrar um valor maior, para que você possa ter lucratividade. O mundo é muito competitivo e não tem como você fugir disso, ok? Então você precisa sim ter esse modelo de negócio muito bem claro e muito bem definido para que você possa ter resultado com o seu negócio. Senão você não vai ter resultado e aí você vai ser um empreendedor que está correndo risco para quebrar. Mas lembrando que o processo de sair de uma sonegação fiscal vai exigir de você gestão, você vai precisar controlar. Agora, Altair, eu tenho como fazer contabilidade fazendo sonegação fiscal?
E aí a gente vem para aquela primeira tela que eu te mostrei aqui. As empresas no Brasil não têm contabilidade. Por quê? Porque você não tem como fazer uma escrituração contábil se você não tem contrapartida, ou seja, se não tem justificativa de saídas e de entradas. E é isso que a contabilidade faz, ela registra os fatos. Então, o processo que você está vendendo, por exemplo, hoje, sem nota fiscal, o dinheiro entra lá como se fosse um adiantamento do teu cliente e fica lá, esperando um dia você emitir nota fiscal. Porque não tem como falar que entrou um dinheiro na sua conta se não foi faturamento, se não foi empréstimos, né? Se não foi ou adiantamento, ou empréstimo, ou faturamento. Então, assim, qual a justificativa para esse dinheiro que está entrando na sua conta sem emissão de nota fiscal? Tem que ter uma. E aí você tem que ter comprovante, documentos para comprovar isso. Você está me entendendo? Então, quando você não tem esse processo, você não tem contabilidade. Agora, Altair, como é que eu sei se realmente está sendo feita a contabilidade da minha empresa de forma correta? Que aí é uma pergunta, né, que o empreendedor vai se fazer. Pô, eu não controlo a contabilidade, eu não uso a contabilidade para controlar a minha empresa. Eu não recebo as demonstrações, balancete de resultado, demonstrações, nada da minha empresa. E aí como é que eu faço? Será que eu tenho contabilidade ou não? Primeiro passo para você saber se você tem uma escrituração contábil na tua empresa é você entender que para você ter isso, você precisa ter o banco e todas as movimentações financeiras de caixa e banco da tua empresa enviadas para o contador mensalmente para que ele possa lançar e fazer a escrituração contábil. Altair, eu nunca mandei extrato para o extrato meu do banco, eu não mando isso para o contador, não. E eu não falo, ele tem lá as notas, ele tem as despesas lá, mas eu não mando tudo que eu faço, não. Então você não tem contabilidade. Por quê? Porque mesmo que o seu contador esteja escriturando aquilo que chega até ele, ele não tem todas as informações da sua empresa. Então tem aí uma incongruência, tem uma divergência, né, entre aquilo que você fala que você é e aquilo que realmente você é. E aí, o que acontece? O que a Receita vê é o que realmente você é. O que você está informando não é o que você realmente é. Por quê? Porque o seu contador não está tendo acesso a essas informações. Aí o que vai acontecer? Você está fazendo uma escrituração contábil que não é verdadeira e que ela pode também servir como um instrumento para condenar você nesse processo de sonegação fiscal. Por quê? Porque é uma prova. Eu estou mandando informações através das declarações eletrônicas para a Receita Federal, divergente daquelas que ela já tem na sua base. Então, ou seja, eu estou produzindo prova contra mim. Altair, e se eu não enviar as declarações para o governo? Você vai receber multa, porque você é obrigado a fazer esse processo de declaração. Você não tem a opção de falar, não vou fazer. Não, você vai ser multado e a sua empresa pode ser muito penalizada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que manter a escrituração contábil de forma organizada. Não existe um outro caminho. Aí você me fala o seguinte, né, Altair? Olha só. Se eu for pagar todos os impostos, eu estou ferrado. Eu estou ferrado, porque provavelmente eu não vou conseguir manter a minha empresa se eu pagar todos os impostos. E aí eu falo para você, sempre haverá uma saída. Sempre haverá uma saída. E é uma saída, ela está pelo conhecimento. Ou seja, Altair, eu não tenho contabilidade da minha empresa, eu sonego impostos. Até quando eu vou conseguir manter minha empresa assim? Não sei. Pode ser até que no momento que for descoberto todas essas operações, que o governo pode cobrar os últimos 5 anos, ele possa retroagir esse valor e acabar de vez com o teu negócio, até com o teu patrimônio pessoal, porque provavelmente vai ser comprovado que você está agindo de má fé e aí com certeza eles vão atingir o seu patrimônio pessoal. Então, é importante você que é empresário, você que quer empreender, entender que sim, há uma saída. E a saída é o quê? É começar a se organizar. Eu sempre falo para os empreendedores que procuram a gente aqui na Soluzione Contábil, que é o seguinte, você veio fazendo errado até aqui, correto? Então, nós temos 2 ações aí. Nós temos, primeira ação, fazer certo do momento agora em diante, ou seja, não ficar mais vulnerável. Então, você vai trabalhar de forma organizada a partir de agora, a partir desse ano, a partir desse momento. E o que ficar para trás, nós precisamos avaliar qual o risco que você tem e qual é a melhor forma, menos onerosa de regularizar isso e de mitigar o teu risco. É isso que nós vamos fazer. Por quê? Porque muitas das vezes a situação é tão complexa que você não vai conseguir organizar isso da noite para o dia e pode ser até um suicídio. Altair, você está falando para eu continuar, fazer de conta que eu esqueci o que aconteceu e continuar correndo risco? Não. Estou falando para você que você precisa organizar,
para mitigar esse risco do passado. Só que isso precisa ser feito de forma inteligente. Não dá para você fazer isso de qualquer forma, porque o risco que você está correndo é muito grande. Você não pode correr esse tipo de risco. É isso que eu estou falando para você. Agora, Altair, eu não vou me organizar, vou continuar do meu jeito, sonegação é defesa, imposto é roubo. Você vai com essa mentalidade, eu não sei até onde você vai. Estou sendo bem sincero com você. Porque essas pessoas que estão falando isso, elas não crescem, elas não têm empresas grandes, empresas que realmente geram resultado. Ah, Altair, mas e aquelas empresas enormes que faturam milhões e não pagam seus impostos, estão sempre tendo que buscar recurso disso, recurso daquilo, coloca advogado para postergar pagamento de impostos, parcela. Isso aí você pode fazer também. Tudo que está dentro da lei, que a lei permite, você pode fazer. Acontece que o custo para você fazer isso, muitas vezes para a pequena empresa, não compensa. É mais fácil você fazer certo. Por isso que eu acho que a melhor saída é você se organizar primeiro daquele momento para frente e depois você ir olhando para trás, porque a Receita sempre está olhando os últimos 5 anos. Ela pode olhar os últimos 5 anos. Então, a gente vai organizar isso para você. Agora, se você não entender isso, se você falar o seguinte, Altair, para mim... tanto faz como tanto fez. Você é um cara que está sendo ou uma mulher ou um homem empreendedor que está ficando vulnerável, ou seja, vai chegar um momento da história que você vai quebrar a tua empresa, que você não vai ter recursos para pagar as suas dívidas, e aí, o que você vai fazer da vida? É essa a pergunta. Se você depende da sua empresa, se você depende do que você empreende, será que você vai correr esse risco e vai deixar tudo para trás? É isso que você tem que pensar. Pode ser que você caia de uma maneira que você demore muitos anos para levantar e eu acho que isso não é bom. Agora, vamos lá. Para que então, Altair, que quando eu tenho a contabilidade, que eu faço a contabilidade da minha empresa, o que acontece? Acontece o seguinte, você tem aqui controle financeiro e uma ferramenta de tomada de decisão. Altair, mas o controle financeiro, ele é a contabilidade? Não. O controle financeiro, a gestão financeira, ela faz parte da contabilidade. O controle financeiro é um instrumento extremamente importante para que você possa medir os seus resultados, medir a necessidade de capital de giro, medir o que você realmente precisa e tem para pagar. Vou dar um exemplo, tá? A importância do controle financeiro para você, que é parte da contabilidade. Por quê? A gente migra depois as informações do teu controle financeiro, da sua informação financeira, para a contabilidade, para aí sim cumprir todas as regras contábeis, de escrituração contábil, para poder gerar esse resultado para você. Agora, vem comigo. Controle financeiro. Se você não tem controle financeiro, você provavelmente vai usar em algum momento o dinheiro do banco, né? Usar o cheque especial. Por quê? Porque você não sabe quando. Tem empreendedor que sabe o seguinte, Altair, eu sei quanto entra na minha empresa mensalmente, eu sei quanto sai, mas eu não controlo nada disso. Só sei que sempre tem um dinheiro sobrando lá, mas eu não sei onde está um gargalo da minha empresa, onde eu consigo olhar para dentro da minha empresa, dentro do meu controle financeiro e falar, olha, eu estou gastando mais aqui, esse produto está sendo muito caro, ele não está tendo lucratividade, e eu preciso olhar onde isso? No controle financeiro. Então é muito importante você ter o controle financeiro. E o controle financeiro e o fluxo de caixa, ele me permite olhar lá no dia 20, por exemplo, estou começando o mês, no dia 20 eu não tenho que pagar o adiantamento dos colaboradores? Tenho. Se eu olhar para a previsão que eu tenho de recebimento e olhar para a previsão que eu tenho de pagamento, eu consigo olhar lá no dia 20 que eu vou ter uma necessidade de caixa. O que eu posso fazer? Eu posso cobrar a minha inadimplência, eu posso tentar postergar algum pagamento para o futuro e dar prioridade para aqueles pagamentos que precisam ser realizados, entendeu? Só que isso eu faço como? Com controle. É lógico, Altair, que o controle dá trabalho, é lógico que o controle requer disciplina, por isso que é um controle. Agora, se você não faz, você fica vulnerável e você fica correndo risco com a tua empresa, porque quando chegar lá no dia 20, você vai fazer o quê? Você vai lá pegar o dinheiro no banco, certo? Você vai lá no banco pegar o dinheiro. Quando você chegar lá no banco para pegar esse dinheiro que você está querendo, você vai pagar no cheque especial 8%, 9%. Imagina se você tem uma empresa comercial hoje que te dá aí 10%, 15% de lucro. Que geralmente o lucro de um comércio fica ali entre 5%, em indústria, 5% a 20% mais ou menos de lucro líquido, né? Aí, como é que fica uma situação dessa? Se a sua folha de pagamento é representativa, você vai comer praticamente quase todo o teu lucro usando o cheque especial. Altair, mas por que eu fiz isso? Porque você não tinha controle financeiro. Porque se você tivesse controle financeiro, você poderia até pegar um empréstimo, por exemplo, com juros, com taxas
muito menores para você poder arcar com esse compromisso. Então, se você não tem controle financeiro, a sua empresa está extremamente vulnerável. E o controle financeiro é a base de informações, a da mais relevante, né? Porque tem toda a entrada e saída ali, para você poder executar a sua contabilidade. Então é muito importante você entender isso. O outro passo, tomada de decisão. Como que você toma a decisão na tua empresa? Se você vai cortar custo, se você pode aumentar custo, se você está precificando de forma correta, se você não está precificando de forma correta, sem você ter controle. Então, o controle financeiro é a base de uma tomada de decisão mais assertiva. Ninguém pode tomar decisão numa empresa sem olhar os números. Se você começar a agir só por emoção e sem olhar e sem considerar de verdade os seus números, você está cada vez ficando mais vulnerável. Cada vez você está correndo mais risco dentro da tua empresa e uma hora esse risco pode ser tão forte que pode quebrar o teu negócio. Então, você precisa entender que a contabilidade ela é a sua principal aliada para que você possa ter uma empresa de sucesso, uma empresa organizada. Eu, como contador, que tenho ajudado milhares e milhares de empreendedores no Brasil com o nosso conteúdo aqui, prestando serviço de assessoria contábil para essas empresas que faturam 50 mil a 2, 3 milhões por mês, eu fico olhando e fico pensando, poxa, se o empreendedor compreendesse a importância do controle, a importância de medir o seu resultado, para ele poder ampliar o negócio, eles cresceriam mais rápido. Por quê? Tem muito empreendedor que tem uma baita oportunidade na mão de crescimento, mas ele tem medo, ele fala assim, poxa, já pensou eu com 20, 30, 50 funcionários? E se eu quebrar? E se eu não tiver dinheiro para pagar a folha? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Mas por que ele tem esse medo e por que ele tem esse receio? Porque ele não faz controle financeiro. Uma empresa bem controlada financeiramente, é uma empresa segura, é uma empresa que pode crescer, é uma empresa que pode dar o próximo passo. Você só não dá o próximo passo que você não está vendo o chão que você está pisando. E o chão que você está pisando é o controle financeiro e a contabilidade da sua empresa. E aí, a contabilidade, além de tudo isso, ela é a segurança para todos os seus processos, por exemplo, trabalhistas. Ela é a segurança para todos os seus processos, para lidar, por exemplo, com o processo de concordato de falência. Enfim, você tem uma série de coisas que a contabilidade ela te traz segurança, principalmente protegendo o teu patrimônio. Agora, quer ver uma coisa que o empresário erra e que ele coloca todo o patrimônio dele em risco? É você misturar a pessoa física com a jurídica. Meu amigo, não tem coisa pior para a tua empresa. Ah, rapaz, esses empreendedores que não entendem isso. Sabe aqueles empreendedores que vai lá e pega a conta da pessoa jurídica e vai pagar a escola do filho? Aqueles empreendedores que pega a sua conta, pessoa física, e vai pagar o imposto que a empresa deveria pagar? Ah, meu Deus, não, para. Pelo amor de Deus, não faz mais isso não. Código Civil, artigo 50, ela fala da despersonificação da pessoa jurídica. Meu amigo, você não sabe o risco que você está correndo quando você não separa a pessoa física da jurídica. Sabe por quê? Por mais que você abra uma empresa, uma sociedade limitada unipessoal, ou você abre uma sociedade limitada empresária ou de serviço, ela é limitada ao capital social, a responsabilidade da sua empresa, sua como administrador, está ligada diretamente ao capital social da empresa. Se o capital social da empresa é 50 mil, você está protegido. Então até teve uma mudança agora da Lei da Liberdade Econômica que trouxe uma mudança nesses artigos do Código Civil justamente para trazer mais segurança para você. Só que, meu amigo, pelo amor de Deus, se você está juntando o teu dinheiro de pessoa física com jurídica, misturando isso sem controle, você está colocando em risco. Por quê? Porque no momento de uma cobrança, a primeira coisa que as pessoas vão querer analisar é a contabilidade da sua empresa. Me mostra aí o teu diário, me mostra o seu livro contábil. Ele vai olhar lá e ver tudo que está sendo feito errado. E aí o que acontece? Ele vai despersonificar a sua pessoa jurídica e falar que só existia uma pessoa física e pessoa jurídica. E aí sabe o que vai acontecer nesse momento? Você vai pagar, responsabilizar com a sua pessoa física. Sabe aquele teu patrimônio ou os patrimônios que você juntou durante anos trabalhando e se dedicando? Pensa aí. Pensa quantos anos você trabalhou para construir esse teu patrimônio. Aí sabe o que vai acontecer? Esse teu patrimônio vai pro ralo. Aí você fala assim, poxa, Altair, mas eu não sabia disso. Tudo bem, tá sabendo aqui. É para isso que a gente está aqui, para trazer conhecimento para você. E uma coisa, se você é daquele tipo de empresário que está falando assim, cara, mas no Brasil sempre tem um jeito, sempre tem um esquema,
sempre teve um jeito, sempre teve um esquema. Ah, Altair ainda tem? Ainda tem. Alguns ainda faz do jeitinho brasileiro, ainda tem muito isso. Só que cada dia mais está diminuindo. E o que vai acontecer daqui a uns dias? A Receita, com todas as informações, né? E outra coisa, né? A Receita precisa de dinheiro, tá? Você viu de tudo que a gente passou aí, você viu que a Receita desembolsou, né? O governo desembolsou mais de 800 bilhões de reais para atender essa necessidade. A gente está com mais de 5 trilhões de dívida pública. Então você vai falar para mim que não, tá aí, tem muito dinheiro. Tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro. Porém, o governo vai para cima dos empresários agora. Para quê? Para justamente cobrar aquilo que é devido. Altair, é injusto o que o governo cobra, é injusto isso, é injusto aquilo. Eu concordo com você que a gente pode sim trabalhar para redução de carga tributária. Porém, meu amigo, quando você pega uma empresa do Simples Nacional, que a pessoa está pagando 6, 7, 8% de imposto, é um imposto super justo, né? Se você for olhar o que outras empresas pagam fora do Simples ou até em outros países. O que você tem que entender é que falta organização. Você tem que se organizar para poder crescer, para poder pagar teu imposto. E eu não estou aqui te dando lição de moral, não. Eu sou o contador que quero te ajudar a proteger o teu patrimônio. A minha ideia aqui é te levar a um nível de consciência que você deve focar onde você domina, que é crescer a tua empresa, controlar o teu negócio, vender mais, gerar mais resultado, para que você possa chegar a um momento da sua vida e poder ficar muito tranquilo. Agora, se você fizer tudo errado, se você não tem um bom contador hoje que te apoia, você não tem um bom advogado que te apoia, com conhecimento, o que você compra? Quando você compra uma empresa de contabilidade hoje para fazer a sua escrituração contábil, cuidar da sua gestão financeira, cuidar das suas coisas empresariais, o que você está comprando? Você está comprando tempo. Por quê? Altair, eu posso fazer contabilidade da minha empresa? Sim, você pode estudar contabilidade. Como eu posso estudar medicina, como eu posso estudar engenharia, eu posso tudo. Agora, o que eu tenho que saber é, será que vale a pena eu passar por tudo isso? É essa pergunta que a gente faz, né? Porque se valer a pena, eu vou fazer. Agora, se não valer a pena, eu não tenho como fazer. Então é isso que eu fico refletindo, né? O que realmente vale a pena e o que não vale a pena. Porque quando você compra as horas de outro profissional, você está fazendo o quê? Você está liberando as suas horas para que você possa ter mais resultado naquilo que você domina. Agora, quando você tem um bom controle financeiro, a gente fala muito sobre controle financeiro, tem gente que não sabe nem precificar o seu produto ou serviço, ele coloca um preço ali, que a gente vai ter outras aulas falando sobre isso, inclusive dentro do treinamento Empresário Inquebrável, nós temos aulas falando sobre precificação, tem gente que não sabe nem colocar o preço no produto. E aí, o que você me diz? Você vendendo um negócio pensando que tem um lucro e tem outro. Essa a pergunta, né? Porque esses dias eu estava conversando com um empresário, e o empresário falou para mim assim, pô, tá aí, eu fiz aqui uma avaliação de quanto eu estou ganhando no produto, então eu estou comprando ele por 100 e estou vendendo por 100, então assim, eu estou tendo 100%, né, de lucro. Falei, ó, primeiro que não é 100%. Né? Vamos começar por aí. Primeiro que é 50%, porque o lucro, quando você tira do preço de venda, se você vender um negócio a R$200 e ele custou 100, você teve 50%, né? 50% de 200 é 100, então 100% foi teu custo. Então, a sua avaliação já sobre preço, já vê que está começando totalmente errado. Segundo, a sua precificação não está considerando, você está considerando só o preço, né, de venda, só o preço de compra, desculpa, desse produto. Agora eu falo, e o imposto? E a maquininha de cartão que você usa para vender esse produto? E a comissão? E as despesas fixas envolvidas no processo da venda desse produto? Onde estão no preço? E aí, quando o empreendedor faz a conta, ele chega à conclusão que, na verdade, no final da história, ele estava tendo era prejuízo. Ele não estava tendo lucro, ele estava tendo prejuízo. E quantas empresas quebram por esse motivo? Agora, se você tem um bom controle financeiro, um bom controle de precificação, você nunca vai cair nessa armadilha. Você vai fazer a conta corretamente. Então, essa questão da conta é uma coisa até para amadores, né? Porque tem gente que fala assim, por exemplo, um colaborador às vezes de uma empresa, ele olha e fala, nossa, o meu patrão compra o produto por R$100 e vende por R$200, que absurdo. Ele não entende nada de custo, né? Ele só está esperando o dele no final do mês. Mas se você entender de custo e entender realmente de fazer conta,
você vai ver que não é que o seu patrão está vendendo por 200 e está ganhando 100, não. Infelizmente, até o teu patrão às vezes está pensando assim, você como empreendedor. E não pode. Você tem que entender como que se faz uma precificação de forma correta. E aí onde você tem controle financeiro. E aí como é que você toma a decisão? Através do controle financeiro e de uma contabilidade muito bem elaborada. E muitos empreendedores, não é pouco não, muitos empreendedores estão sofrendo com isso e por isso que nós estamos aqui falando sobre esse tema e trazendo a conscientização da importância da contabilidade para as empresas no Brasil. Grande empresa, grandes empresários sempre valorizaram a contabilidade, porque eles sabem que é por ali que ele toma a decisão. Ele não está no dia a dia para controlar o negócio. Imagina se não tivesse um controle financeiro, se não tivesse um controle contábil para essas empresas. Como é que eles mediriam o resultado? Então, como é que eles apresentariam o resultado? Como é que você controla isso? E por isso que muitas empresas acabam sendo roubadas porque não tem controle adequado. Você precisa implementar um controle financeiro eficiente na tua empresa para que você possa controlar o teu negócio. Porque quanto mais ela cresce, mais vulnerável você fica aí como empreendedor. Beleza? Então, olha só. Agora, uma outra coisa para a gente terminar essa aula aqui, eu queria bater um papo com você. Construir uma empresa de sucesso é um grande desafio. Sem dúvida, construir uma empresa de sucesso é sim um grande desafio. E aí você fala assim, Altair, qual que é o grande desafio? Eu vou te explicar o seguinte. Todo mundo, tá? E Altair, tem aqueles empresários que acham que vão construir empresa, né, de sucesso, empresa com resultado, dormindo até 10 horas da manhã. Só indo para a praia, né? Só para curtir. Então você acha que empresário, só para você estar na praia, você gosta de ver aqueles empresários lá com um notebookzinho ali na praia, trabalhando, e você acha que ali vai ter resultado? Meu amigo e minha amiga, construir uma empresa de sucesso dá muito trabalho. Sabe por que dá trabalho? Primeiro que você tem uma concorrência, você geralmente tem um mercado maduro que você atua. Por exemplo, vou abrir uma farmácia. Pô, quantas farmácias tem no teu bairro? Cara, vou abrir um restaurante. Cara, quantos restaurantes tem no teu bairro? E aí você fala o seguinte, essa pessoa, ela trabalhou durante muitos anos, aprendeu, melhorou o atendimento, melhorou a qualidade do ambiente, está com preço adequado, consegue comprar melhor, ela tem um faturamento que já permite ela reduzir um custo para poder ser mais competitivo. E aí vai você, né, querendo abrir um negócio, querendo construir um negócio de sucesso, sem entender que existe um preço a pagar. E aí eu acho que é a maior ilusão que os empreendedores de palco, aquelas pessoas que ensinam pessoas a empreender, mas nunca empreenderam, nunca nem abriram um CNPJ, esse é o maior mal que eles causam para os empreendedores de verdade. Sabe por quê? Porque no final dessa história aí, você precisa entender que para construir alguma coisa tem que ter muita dedicação, tem que ter sim muito empenho, tem que ter sim muita coragem de correr risco, muita coragem de colocar o seu patrimônio na reta. Precisa. E nem todo mundo tem esse tipo de coragem. Então, para construir uma empresa de sucesso, você vai ter que aprender a liderar pessoas, lidar com as pessoas, com os anseios, com as ansiedades, com os medos, com os desejos das pessoas. Você vai ter que ser muito bom de relacionamento com o teu cliente. Você vai ter que fazer muito network no teu segmento para você aprender muito e aprender cada vez mais rápido, porque quanto mais você aprende, mais você consegue entregar algo de qualidade para o seu cliente e aumentar cada vez mais. Você vai precisar entender que você precisa entender profundamente de vendas e de marketing para você crescer a tua empresa. Então, assim, às vezes as pessoas vêm empreender com uma visão muito romântica, né, do empreendedorismo, que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser tranquilo e que da noite para o dia você vai mudar a sua vida. Né? Até na música a gente percebe isso. Quando uma pessoa estoura, a pessoa, poxa, o cara nem conhecia, o cara do nada o cara estourou. Aí você vai puxar a história, o cara está 20 anos tentando ali, tocando em barzinho, tocando em tudo quanto é lugar para tentar o sucesso, né? Demorou 20 anos. E aí você fala, pô, da noite pro dia o cara construiu aquele sucesso. Então, eu quero que vocês empreendedores entendam e sempre que empreender é uma decisão, né? Uma decisão que você tem que tomar profunda e de dedicação, que você vai passar assim, um tempo do teu negócio, um tempo das suas tentativas, até você ter uma empresa de sucesso, você vai ter que construir passo a passo e você vai ter muitos momentos de aprendizado. E você precisa entender isso, que esses momentos de aprendizado, não adianta você buscar o atalho, porque você vai ter que passar por isso. E tem muita gente que erra no empreendedorismo
e não valoriza também a contabilidade porque acha que ele pode fazer tudo sozinho, que ele pode construir a empresa de sucesso sozinho, ele não precisa da ajuda de um contador, ele não precisa de uma ajuda de um advogado, ele não precisa de nada. Ele entendeu que ele pode fazer da forma que ele quer fazer que vai dar certo. Eu, Altair, acompanhando já milhares de empreendedores e sendo um empreendedor que começou do 0 a 10 anos atrás, te falo com toda a certeza. Você precisa sim do apoio de um bom contador, de uma boa empresa de contabilidade, de um bom gestor financeiro, de um bom advogado para ajudar a estruturar a tua empresa para que você possa ter sucesso. Sem isso, fica muito difícil você dar os passos necessários para construir uma empresa de sucesso. Por quê? Porque, sem dúvida, é um grande desafio. E olha, para a gente finalizar a nossa aula, quero voltar aqui para a gente falar uma coisa. Se você é um empreendedor, seja você faturando 50 mil, 100 mil ou faturando já alguns milhões, se você quer passar para o próximo nível, você tem que ter certeza que a contabilidade da sua empresa é um fator importante para investidores, para banco que vai financiar o teu negócio, que vai te emprestar dinheiro, para os seus colaboradores terem segurança, para você saber onde a sua empresa está indo, quais são os riscos que você está correndo. Enfim, a contabilidade é essencial para medir o resultado da tua empresa e direcionar você para construir algo de sucesso. Então, antes de você olhar e falar o seguinte, pô, mas eu não estou nem aí, não estou nem aí para a contabilidade, estou nem aí para o contador, pensa em você. Não pensa nos outros não, porque a contabilidade é uma segurança. E olha, se você não tiver escrituração contábil e amanhã ou depois você tiver algum problema com a Receita Federal ou com qualquer órgão público ou qualquer uma pessoa, pode ter certeza, o custo que você vai para enfrentar esse desleixo teu que foi de não realmente empenhar para manter a contabilidade da sua empresa vai ser muito alto e você vai se arrepender de não ter feito o que precisava fazer. Então pensa nisso com carinho, constrói a contabilidade da sua empresa, procura um especialista, um contador especializado, nós podemos te ajudar aqui. A gente sempre publica nossos vídeos, sempre deixamos links para você acessar o nosso site, para acessar o nosso WhatsApp, para conversar com a gente, para a gente poder organizar a contabilidade da sua empresa. Gente, tem excelentes contadores no Brasil. Nós temos milhares e milhares. Só de empresas de contabilidade, nós temos em torno aí de 70 mil empresas de contabilidade no Brasil que podem te ajudar. Então, se você não quer fazer, se você não se empenha em fazer, isso é uma decisão sua. Porém, depois do teu insucesso, você não vai culpar ninguém. A culpa é sempre sua. Se você teve sucesso, o mérito é seu. Se você errou, a culpa é sua. Assumindo essa responsabilidade, essa mentalidade, você sabe que para fazer precisa você tocar e fazer com que as coisas realmente aconteçam. Muitas pessoas acabam terceirizando culpa. Eu espero que você não seja esse tipo de empreendedor, porque se você ainda está nessa fase de culpar outras pessoas pelo teu insucesso, você ainda está muito na base do crescimento e da estrada do empreendedorismo, porque quem é empreendedor de verdade e está na batalha já faz um tempo, já entendeu que ele tem que ser o protagonista e ele tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Então, organiza a contabilidade da sua empresa. Nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar, para fazer o que for possível, para te ajudar, para que você tenha uma contabilidade organizada e preparada para o sucesso. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Espero poder te ajudar, espero poder realmente cada vez mais agregar valor para a pequena empresa no Brasil, que esse é um dos meus objetivos de vida, tá bom? O meu principal objetivo é, sem dúvida, ser feliz, que isso que importa. Beleza? Tamo junto sempre, é só o começo. Vamos lá, pra cima, compartilha!